palavra do Senhor nessa noite? Então, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, eu quero fazer duas perguntas para você, antes de nós começarmos esse tempo, essa introdução, essa palavra, para a sua vida nessa noite. A primeira pergunta que eu quero falar para você, e você não fique com vergonha de responder, porque eu vou levantar a mão nas duas. Você já perdeu em algum momento uma noite de sono, preocupado com as finanças da sua casa? Levanta a mão, já perdeu uma noite de sono? Aí, acho que a maioria. Preocupado com uma conta, preocupado com alguma coisa que você tem que acertar, preocupado com algum ajuste. E quando eu falo de finanças, às vezes não é nem só dívidas, né? Às vezes é preocupado com um emprego novo, às vezes é preocupado com algum ajuste que você está fazendo na sua casa. Eu creio que nós vivemos esse tempo, né? Todos nós lidamos com finanças, todos nós lidamos com ajuste de emprego, salário, ou salário aumenta, ou diminui, ou alguma coisa assim. Todos nós lidamos com alguma situação, né? Todos nós lidamos com alguma situação. A segunda pergunta, que agora é uma pergunta legal. Você já sonhou com algum bem material, com alguma coisa que você queria conquistar e você conseguiu? Eu já, ô glória, aleluia, né? Acho que muitos de nós, né, já sonhamos com alguma coisa, já conseguimos, né? Já conseguimos, né, algumas coisas, né? Tem gente que sonha com um veículo, com uma casa, às vezes tem gente que sonha, né, com uma geladeira, um fogão, né? Uma máquina de lavar louça para não precisar mais lavar louça, oh glória, aleluia. Tem as irmãs sonhando com isso, para não precisar mais ficar lavando louça, só colocar lá, coloca o pozinho, deixa ela trabalhar sozinha, né? A gente vai sonhando com as coisas, né? A gente vai sonhando com as conquistas. Às vezes uma roupa, às vezes, né, conhecer um lugar, uma viagem, envolve um material, né? E a gente tem sonhos. E por isso, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens na igreja, preocupados com esse tema, porque ele é polêmico, ele gera dúvidas, e nós precisamos esclarecer sobre isso na vida da igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre prosperidade e finanças nos próximos 3 domingos. O que é prosperidade bíblica? O que é finanças segundo a palavra de Deus? Aí você fala, nossa, o pastor vai pregar sobre dinheiro. Você vai ver que não é sobre dinheiro. É muito mais do que dinheiro. Vai muito além do que dinheiro que nós vamos falar, né? E hoje nós vamos dividir a pregação. Então eu vou chamar o Timos para vir aqui na frente. O Timos vai começar essa pregação para nós. Ele vai fazer uma introdução aqui para a nossa vida hoje, né? Vai me ajudar na pregação e vai nos abençoar com um pouquinho do conhecimento que Deus tem trazido para a vida dele sobre esse tema para mim e para a sua vida, amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Recebi o convite do pastor Fábio para estar falando um pouco aqui então sobre finanças, né? Quero dizer que eu não sou nenhum especialista em finanças, né? Mas eu e a minha esposa Viviane, nós, em algum momento ali para trás, nós fizemos um curso, né, de finanças bíblicas e foi muito bom para nós, né? Foi uma bênção nas nossas vidas ali, abriu os nossos olhos para muita coisa, né? Então eu vou falar bem brevemente, bem rapidamente aqui, algumas coisas que eu pude notar, né, nesse período ali, né? Então, uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, você já parou para pensar o quanto que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre finanças, né? Então, a Bíblia ela fala muito sobre dinheiro, né? Nós podemos ali encontrar ali mais de 2.350 versículos, textos, né, que falam sobre dinheiros e posses, né? Muito mais até do que versículos que falam sobre oração, versículos que falam sobre fé, né? E Jesus ele também falou muito sobre esse tema, né? Então, alguns estudiosos, né, esses números que eu estou trazendo aqui para vocês, eles são interessantes, né? Eles são alguns estudiosos que estudam a Bíblia, né? E eles catalogaram esses versículos, né? E também as parábolas de Jesus, né? Dessas 38 parábolas que nós podemos encontrar no Novo Testamento, 16 delas tratam de dinheiros e posses, né? Olha só que interessante, né? Então, a Bíblia fala bastante sobre isso, né? Ela dedica um espaço para esse tema, né?
E isso demonstra que é algo importante para Deus, né? E se nós entendemos que as finanças é algo importante para Deus, nós também temos que prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Nesse tema, nesse assunto, né? Então, lidar com as finanças é importante para Deus. Deus sabe disso, Ele deseja que a gente conheça, né? Qual que é a perspectiva dele sobre o dinheiro nas nossas vidas, né? E eu entendo também que é uma área muito crítica da nossa vida, né, pastor? Né? Ela está muito presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, né? Como o pastor falou ali, todos nós lidamos com dinheiro, né? Uns de forma assim mais simples na casa, né? Outros lidam de forma mais aprofundada, né? De uma forma mais complexa, lidam com grandes quantias de recursos, né? E eu gostaria de perguntar para você, você já passou por algum momento delicado nas finanças na sua vida? Eu já passei. Posso dizer que sim. Eu poderia citar alguns exemplos aqui da minha vida, né? Não vou fazer isso, mas eu creio que você, em algum momento, também deve ter tido alguma dificuldade financeira, né? E uma coisa importante que a gente precisa entender é que os problemas financeiros que nós enfrentamos, eles não só estão no nosso bolso, na nossa conta bancária, né? Os problemas financeiros, eles muitas vezes afetam a saúde da gente, afeta o casamento, né? Quando o casamento as finanças não vai bem, o casamento também não vai bem, relação com os filhos, com a família, com os amigos, né? Posso aqui trazer algum exemplo, né? Por exemplo, uma casa mal administrada, ela vai mal. Uma empresa que ela é mal administrada, ela corre o risco de fechar as portas, demitir funcionários. O município que nós vivemos aqui, né? Se ele não administrar bem os recursos, as finanças, a população sofre também, sofre com falta de saúde, falta de infraestrutura, né? Então, eu trouxe isso aqui para você ver que isso é um fato na nossa vida, né? É uma verdade na nossa vida. A gente precisa se importar com as nossas finanças, né? E uma coisa interessante também que eu trago para vocês é que a gente precisa entender que a maneira como a gente lida com o dinheiro, ela afeta a nossa comunhão e a nossa relação com Deus. Isso é uma coisa importante para a gente guardar, né? E o dinheiro, né, e as posses, eles competem, né, com o Senhor para o domínio da nossa vida. Isso eu posso trazer aqui o versículo que está lá no livro de Mateus 6, 24. Você não precisa abrir aí, não. Acredito que o pastor vai trabalhar alguns textos bíblicos ali, né? Mas eu vou ler para a gente aqui o que diz nesse versículo aqui de Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro, né? Era o deus que as pessoas cultuavam em razão do dinheiro. Então, meu irmão, a Bíblia ela é muito clara sobre isso, né? O jeito como a gente lida com o dinheiro afeta intimamente a nossa relação com Deus. Esse texto aqui ele é bem esclarecedor para a gente entender isso aí, né? Ou a gente serve ao dinheiro, ou a gente serve a Deus. E outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é que o nosso Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Tudo que temos, né, todos os nossos recursos, nosso emprego, a nossa casa, né, o que nós temos dentro da nossa casa, é tudo do Senhor, né? E a Bíblia fala sobre isso também, né? Tem aqui um versículo de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, fala que o Senhor, tudo é do Senhor, tudo quanto há nos céus e na terra. E o versículo 12 fala que as riquezas e a glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Ou seja, esse texto aqui ele é muito claro para nossas vidas. Tudo que nós ganhamos, tudo que nós temos é do Senhor. Isso tem que ser um princípio na nossa vida, tem que ser algo que nós entendemos muito bem.
as nossas finanças pertencem ao Senhor. Tudo que temos vem do Senhor. E, chegando já na minha última fala aqui, depois já vou passar para o pastor, o que Deus quer da gente em relação às finanças, né? O que Deus deseja da gente em relação às finanças? É que nós sejamos bons administradores, né? Nós precisamos gerir e administrar bem aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, né? Ser honesto com as finanças, ser pontual, trabalhar, né? Então, Deus exige disso da gente, que nós sejamos bons administradores. É isso, meu irmão. E eu gostaria de falar para você convidar Deus a entrar na sua vida financeira, né? Nós muitas vezes convidamos Jesus para estar na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, na criação dos filhos, mas muitas vezes deixamos essa questão financeira de lado, né? Então, convide Jesus para entrar na sua vida financeira. É isso. Obrigado. Amém. Obrigado, Timos. O Timos tinha esses dados aqui, né, esses versículos. Eu achei muito interessante chamar o Timos, que ele é bem pontual, né? Ele é bem administrador, né, Timos? Bem pontual nessas questões dele. Você viu? Mais de 2.300 versículos que falam sobre finanças na Bíblia. São aproximadamente 500 sobre fé, né, Timos? Aproximadamente 500 sobre salvação. Você tem 2.300 e poucos sobre posse, finanças. Deus sabia, quando orientou a escritura bíblica, que nós chegaremos até aqui. Deus sabia que a questão financeira afetaria, como o Timos falou, casamentos, famílias, afetaria a nossa vida, né? Você nunca teve, como o Timos disse ali, problemas na sua família por causa das finanças? Estresse, cansaço, às vezes o casal discute por causa das finanças, né? Uma das coisas que eu percebo como pastor, para ser bem sincero para você, com todo respeito, entendo que cada um tem a sua história, mas estou falando de maneira geral, porque esse é um erro que nós cometemos, que a sociedade comete. Uma das maiores preocupações no momento de separação de um casal é das finanças, não são com os filhos. Uma das maiores preocupações na separação de um casal, o que mais dá briga no momento de separação, é quem vai ficar com o quê. Não é com a responsabilidade, mas é com o bem. Então nós estamos caminhando cada vez mais para nos tornarmos pessoas mais preocupadas com as coisas do que com as nossas pessoas, as pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos caminhando às vezes para sermos mais preocupados com as coisas do que com as responsabilidades, né? Então eu me preocupo mais em ter do que ser, não é verdade? Você não percebe isso na sociedade? Às vezes eu sou irresponsável com as minhas finanças, porque eu quero mostrar algo que eu não sou. Às vezes eu sou irresponsável com as minhas finanças, porque eu quero ser aceito num grupo, por usar aquela roupa, por ter aquele carro, por morar em tal localidade, né? E aí eu quero ser aceito por aquele povo, por aquele grupo, e eu vou me afundando nas finanças, né? Nós percebemos também a dificuldade, eu não sei se você tem essa dificuldade, eu espero não ter e vou trabalhar para não ter com o Antônio, né? A dificuldade de ensinarmos sobre finanças para os nossos filhos, né? Muitos pais não ensinaram sobre finanças para os filhos. Muitos pais têm filhos aí de 30 e pouco, 40, 50 anos que dependem deles. Já são casados, têm a sua casa, têm a sua família, e o pai e a mãe têm que ficar acudindo toda hora porque ele tem algum problema financeiro. Possivelmente porque não aprendeu a lidar com as finanças. Nem sempre, porque às vezes tem pai que é abastado e quer abençoar os filhos mesmo, sem problema. Que assim seja, em nome de Jesus, na nossa casa, né? Que assim seja, que a gente tenha os celeiros muito fartos, para que os nossos filhos, mesmo depois de mais velhos, se precisarem da gente, a gente está ali, glória a Deus. Mas eu estou falando sobre irresponsabilidade, porque não conseguimos ensinar. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, eu quero ler como base para mim e para a sua vida hoje, Lucas 16, abra aí comigo, Lucas 16, para a primeira ministração dessa palavra, Lucas 16, depois eu vou pedir
o Timos, né, Timos? Depois você manda lá no grupo da igreja esse papelzinho que você me mandou. Importante os irmãos terem salvos ali, né? Quais são os versículos, os pontos que o irmão Timos separou para nós, né? Que com o tanto de versículos. Importante a gente saber essa informação, gravar, né, na nossa mente. Olha que Lucas 16, do 10 ao 12 vai dizer. Lucas, capítulo 16, do versículo 10 ao versículo de número 12. Olha que interessante. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação das riquezas injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não conseguem lidar com o dinheiro desse mundo, com as riquezas desse mundo, como é que Deus vai confiar as riquezas do reino dele para vocês? É isso que o texto está dizendo. Se a gente não sabe lidar com as pequenas coisas desse mundo, como é que Deus vai confiar grandes ministérios, grandes chamados, grandes bênçãos, grandes milagres na nossa vida, se a gente não está sabendo lidar nem com o pouco que Deus tem nos entregue nas mãos, né? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Olha, mais forte ainda esse outro versículo, né? Se você não consegue administrar nem aquilo que não é seu, imagine com o que é seu. Se você não consegue cuidar nem do que não é seu, imagine do que é seu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, nós queremos pregar a verdade bíblica, certo? Sobre finanças. Eu não consigo entender como é que alguém cola um chiclete debaixo de uma cadeira de uma igreja. Quando nós vamos mexer nessas cadeiras aqui, vira e mexe, tem chiclete grudado na cadeira. A hora que eu vejo chiclete grudado na cadeira da igreja, eu penso como que deve ser a higiene da casa da pessoa. Na minha cabeça já faz por causa desse tipo de texto que a gente leu. Se ela não consegue cuidar nem do que não é dela, é coletivo. Se é coletivo, ela nem conquistou aquilo sozinha, ela precisou de outros para conquistar, ela não consegue nem cuidar do que é coletivo, imagina do que é dela. Ela não deve cuidar. Ela deve tratar de qualquer jeito. Ela deve tratar tudo como se fosse fácil, como se tudo fosse descartável, como se tudo fosse de qualquer pessoa, como se tudo fosse de qualquer maneira. Então, quando nós olhamos para isso, a primeira coisa que eu quero trabalhar no meu e no seu coração, que se você gosta de anotar, primeiro ponto, Deus se importa com nossas finanças e a Bíblia nos orienta sobre isso. Parece simples, mas essa primeira verdade tem que entrar no meu e no seu coração. Como o Timos falou, nós precisamos entregar isso para Jesus. E eu não estou falando aqui que Deus vai fazer a gente ficar rico, não estou falando aqui sobre dízimo e oferta, fique tranquilo, eu vou tocar nesse assunto em um dos domingos, vai ter um ponto sobre isso, tem que tocar, nós estamos numa igreja cristã, mas esse não é o primeiro ponto sobre finanças, não é o primeiro ponto sobre a vida financeira. O primeiro grande ponto sobre a vida financeira é entender que Deus está preocupado com como nós temos vivido as nossas finanças. Deus se preocupa com o nosso coração, Deus se preocupa com a nossa família, Deus se preocupa se nós estamos endividando a nossa casa, se nós estamos endividando a nossa família, se nós estamos gastando os recursos que Ele nos deu de forma incorreta, querendo agradar os outros, ou às vezes querendo preencher um vazio do nosso próprio coração. Você sabia que muitas pessoas que gastam muito mais do que ganham, para tentar se encaixar em algum lugar, elas têm um vazio na alma, já foi comprovado isso, os pastores, existem estudos sobre isso. Tem uma coisa que não foi tratada na alma, tem algo, algum trauma, alguma questão, alguma situação que não foi bem trabalhada na alma da pessoa e precisa ser trabalhado. Ou às vezes ela passou por uma escassez, eu tive escassez, agora que eu tenho crédito, eu vou mandar ver no crédito, porque eu nunca mais vou passar por aquele tempo difícil, eu nunca mais vou dar um passo atrás nas finanças. Já ouviu isso? Isso dentro da igreja, isso é um perigo. Eu já vi pregações sobre isso. Que Deus nos chamou para sermos reis e rainhas, vivermos sobre reinos e riquezas. Deus não chamou a gente para ir para trás, Deus só chamou a gente para ir para frente. Mas às vezes tem momentos difíceis que a gente vai ter que dar sim passos para trás nas finanças. A calculadora, quando ela tem que dar negativo, ela vai dar negativo. E às vezes nós vamos ter que dar passos para trás, vamos ter que ajustar, vamos ter que trabalhar. E talvez uma ferida na alma,
não permita que a gente ajuste. E aí você vai se embolando, devendo mais, e aquilo ali vai acontecendo. O que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou um fracassado. Já se sentiu assim? Vão pensar que eu não estou bem, vão pensar que eu estou acabando com o meu dinheiro, eu não vou poder mais estar com aqueles amigos, aquele grupo não vai me aceitar mais, porque eles são aqui, eu vou ter que vir para cá, eu não vou conseguir mais frequentar aquele lugar. E essas feridas da alma vão fazendo que a gente se esqueça que Deus se preocupa com isso. Então, para eu ter uma vida próspera, para eu ter uma finanças abençoada, amém? Você quer ter? Eu quero. Se você não quiser receber essas mensagens desses próximos 3 domingos, fica tranquilo, eu quero receber. Aquilo que eu fui escrevendo, orando, o time me mandou material, orei por aquilo que ele me mandou, tenho orado a Deus, eu quero ser próspero, eu quero ser financeiramente saudável, aleluia. Não falo por quantidade, eu falo para que nunca falte na minha mesa, aleluia, que eu sempre possa cuidar daquilo que Deus tem me entregue nas minhas mãos, eu quero. Então, se você quer isso para a sua vida também, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que nós temos que entender é que é uma verdade bíblica, que Deus nos deixou 2.300 e poucos versículos, para que nós pudéssemos ser orientados nessa área da nossa vida. Isso é sério, não é qualquer coisa, né? Eu vou brincar aqui com você rapidinho. Quem está com a Bíblia de papel aí na mão aí? Ô, glória. Faz assim com a Bíblia assim, ó, levanta a sua Bíblia de papel aí rapidinho. Você crê que essa palavra é a verdade? Você crê que ela é a verdade do Senhor? Você crê que a Bíblia é a verdade e a vida que nós precisamos através de Jesus, que Ele é a verdade e a vida revelada, escrita, aleluia. Então, se ela é a verdade, se a Bíblia é o que norteia a nossa vida, então quando tem esses versículos escritos, é porque Deus se preocupava em nos orientar, né? Se preocupava em nos orientar, Deus está preocupado em orientar a minha e a sua vida. E quando nós não entendemos isso, nós podemos ir para 2 extremos, ou o extremo de achar que Deus não quer se meter nas nossas finanças, que é uma mentira, sim, que Deus quer sim nos orientar nas finanças, é fato, ou ir para o outro extremo, que Deus quer nos dar tudo num assistencialismo de pai, que cria o filho, não pode falar essas coisas, né, que cria o filho, que usa vermelho o tempo todo, né, que depende do pai o tempo todo, que é só assistencialismo, não quer trabalhar, não quer produzir, não quer pagar impostos, ele só quer receber. Você conhece gente assim? Então, e eu não estou falando de mal de partido político A ou B, tá, irmãos? Estou falando de um sistema. Esse é o sistema. Existe um sistema sendo implantado de assistencialismo, que as pessoas não precisam fazer algo, que elas podem ficar de braço cruzado, que alguém vai fazer por elas. E a Bíblia não acredita nisso. E aí você fala, pastor, e esse sistema está nesses negócios de reino e riqueza, essas coisas? Está no que você vai ter tudo do bom e do melhor sem precisar se esforçar, que Deus vai fazer por você, que você pode estourar o cartão a hora que quiser, que Deus vai cuidar do seu cartão estourado. É mentira, não é verdade, é mentira. Que você pode numa loucura comprar algo que você não consegue pagar, porque você é filho do rei, dono do ouro e da prata, aleluia, é uma mentira. Nós vivemos esses 2 extremos, e nós precisamos achar o equilíbrio, e o equilíbrio começa entendendo que a Bíblia nos orienta de forma clara sobre finanças, e quando eu abro o meu coração para a palavra de Deus, para entender que ela me orienta de forma clara, ali inicia a prosperidade, é ali que se inicia a bênção, é ali que as minhas finanças começam a ser respondidas, as minhas finanças começam a ser resolvidas, quando eu entendo que Deus se preocupa comigo, Deus se preocupa com as minhas finanças, e se Ele é o Pai que se preocupa com as minhas finanças, eu tenho certeza que com as orientações dEle, tudo vai dar certo, com as orientações dEle, eu vou caminhar bem. Então, para resumir esse primeiro ponto, nós temos que quebrar do meio do povo de Deus, uma mentira que entra no meio do nosso povo, que a igreja está preocupada com o dinheiro das pessoas. Não, a igreja não está preocupada com o dinheiro das pessoas. A igreja orienta segundo a palavra como lidar com o dinheiro. Agora, se alguém faz errado, se alguém usurpa dos irmãos, se alguém rouba os irmãos, se alguém, através da fé, fica rico, enganando pessoas por causa da fé e etc.,
Aí, essa pessoa vai lidar com Deus, e não é brincadeira lidar com Deus. Porque ela utilizou da melhor ferramenta de todas, que é a palavra, para enganar pessoas. E nós não podemos fazer isso, mas nós também não podemos nos acovardar sobre esse tema, consegue entender? Porque Deus se preocupa com ele. Então, se as pessoas perguntarem para você, o seu pastor fala sobre finanças? Fala. Meu pastor não tem medo de falar sobre dízimo, oferta, sobre finanças, meu pastor não tem medo. Agora, meu pastor também não fala para mim que eu tenho que dar tudo para a igreja. Meu pastor também não fala para mim que eu tenho que ficar de braço cruzado esperando o pão cair do céu, que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer o negócio acontecer. Meu pastor também me orienta que eu não posso ficar usando de coisas desse mundo para eu me encaixar em algum grupo, se eu vou arrebentar minhas finanças. É assim que tem que ser. Nós temos que ser claros com a palavra. E Deus se preocupa com a minha vida, com a sua vida e com as nossas finanças. A segunda coisa que eu aprendo, olhando para esse texto bíblico, é que a nossa vida financeira, ela precisa refletir a nossa fé. A nossa vida financeira, ela precisa refletir a nossa fé. É o segundo ponto de hoje. Então, o primeiro, Deus se importa com as nossas finanças, a Bíblia nos orienta sobre isso. E o segundo, que a nossa vida financeira precisa refletir a nossa fé. Se as finanças são parte da nossa vida e nós somos de Jesus, irmãos, então os princípios da palavra, os princípios bíblicos sobre esse tema, devem nortear a minha e a sua vida. Nós não podemos usar da palavra de maneira incorreta. Os princípios da palavra têm que nortear a minha e a sua vida. Um bom cristão se preocupa com o outro. O bom cristão se preocupa com o empobrecido. O bom cristão, ele ajuda pessoas. O bom cristão, agora vai apertar, depois eu posso mostrar para você, nós vamos mostrar os versículos depois. Ele não empresta com juros, sabia disso? Não pode, você não pode fazer isso. Você não pode emprestar para o seu amigo um valor e cobrar juros dele, você não pode. A instituição bancária pode fazer isso, ela não tem obrigação cristã, ela é uma instituição financeira bancária. Né, Manuel? Ô, glória. O Manuel, né, vou zoar agora, o Manuel que trabalha numa instituição bancária, lá com o crachá da empresa, com o dinheiro que é da empresa, ele vai fazer o que a empresa diz para fazer, certo? Conforme as diretrizes do país, conforme os juros que tem lá, não é verdade? Mas o Manuel, como pessoa física, ele não pode emprestar um dinheiro para alguém e cobrar juros, a Bíblia proíbe. Sabia? Você sabia disso já? Está vendo como a gente não fala direito sobre finanças? E a gente acha normal o crente fazer isso? Não é normal, a Bíblia proíbe. Você não pode fazer. Sabe uma outra coisa que a Bíblia diz? Que aquele que empresta fica como escravo de quem é emprestador. Isso é feroz. Sabe quando você vai só aqui, ó, só empréstimo, 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 você fica como escravo daquele que empresta. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que aquele que só toma emprestado fica como escravo daquele que o empresta. Acabou a sua vida. Se virar uma bola de neve, você vai ser escravo a vida inteira nas finanças dos empréstimos que você fez. Não vai parar. Se você não conseguir pagar, não vai parar. Então você consegue entender que a nossa vida financeira é tão importante para Deus, que ela precisa refletir a nossa fé. Nós precisamos caminhar conforme a orientação bíblica sobre finanças. Aí você fala, pastor, nessa introdução, o senhor não está falando nada de forma prática. Por quê? Porque, sabe por que eu não estou falando nada de forma prática para mim e para a sua vida? Porque o nosso problema é querer praticar sem saber. Esse é o problema do cristão. O cristão, quando ele pratica sem saber, nas finanças, ele se embola todo. Eu saio ajudando todo mundo, isso aí vai faltar na sua casa, consegue entender? O problema não é ajudar, mas você tem que ter limite de ajuda. Você tem que saber. Eu saio fazendo dívida porque Deus, como eu disse, é o dono do ouro e da prata. Está errado também. Eu preciso entender o que a Bíblia diz sobre finanças. Porque eu vou me embolar e vai chegar uma hora que isso vai pesar na minha casa. Nós não podemos concordar com isso. E eu vou afunilar agora no final da pregação, por que nós nos preocupamos com isso? Não dá mais. E eu vou ser bem sincero como pastor para você, isso fique muito claro aqui na nossa igreja. Não dá mais.
para nós simplesmente fecharmos os olhos para o que acontece no meio do nosso povo. Estou falando nem do povo de fora, no meio do nosso povo. Não dá mais para fechar os olhos e achar normal o caminho que as igrejas estão caminhando nessas áreas de finanças e nas áreas dentro da própria igreja de eventos, etc. Não dá. Nós temos que ir na contramão, irmãos e irmãs. Ah, mas a igreja vai na contramão de outras igrejas, eles precisam. Com o tempo Deus honra quem vai na contramão e vai naquilo que é certo. Nós não podemos concordar em se achar normal chamar um pregador para pregar 1 hora e o cabra cobrar 40 mil reais para pregar. Você acha normal isso? Você acha normal? Se você achar normal, você precisa marcar um gabinete com o seu pastor. Nós vamos conversar, sério. Eu vou te mostrar na Bíblia sobre isso. Não é normal. Ah, mas é o fulano que é famoso. Famoso para quem que ele é famoso? Para quem que ele é famoso? Quem que fez ele famoso? Os besta que paga. Foi os besta que paga que fez ele famoso, com todo respeito. Bobo, besta, sendo enganado por Satanás. A Bíblia diz que digno é o trabalhador de seu salário. Sim, os pastores que trabalham de forma integral precisam receber um salário. E tranquilo, não estou me defendendo, estou falando de todas as denominações. Normal. Mas o cara é itinerante. Pensa se o cara pregar 3 vezes por semana em algum lugar, 40 conto por pregação. E está lá o povo achando normal, 1.500 num congresso, 5.000 no outro, e 1.000 no outro, e 400 no outro, o povo acha normal, porque vai estar fulano, que é famoso, que Deus está usando. Ah, mas lógico que Deus usa. Vai no chat GPT, monta uma pregação, pega aquela série de pregação, prega ela mais que 7 vezes que a Wesley falava, ela fica na ponta da língua, você prega como nunca, ela está na ponta da sua língua, você convence todo mundo e leva 40 conto de graça. Pregando a mesma coisa o ano inteiro. Igrejas que implantam projetos para conseguir ganhar dinheiro do governo, muitas vezes, para ficar rico. Não é com preocupação de ajudar pessoas, é para ganhar algo. As igrejas estão confundindo, entendeu? Eu estou apertando mesmo, as igrejas estão confundindo. As igrejas que deveriam ser procuradas pelo governo e pelos políticos para ajudar a sociedade, não é a igreja que deveria ser ajudada por político. Nós vamos entrar na época política agora, você vai ver, ixi, aí pipoca, né? É igual vereador. Não, você me apoia lá, leva eu lá, aí você fala que eu sou o nome para a igreja, aí depois lá aquele projeto social que a igreja, eu vou enviar uma verbinha lá para ajudar o projeto social da igreja, aí nós faz a parceria da ONG lá que a igreja tem. Ah, pastor, você está falando isso de púlpito e falando isso contra as igrejas? Não estou usando o nome de igreja nenhum. Só estou dizendo que Satanás faz isso dentro do povo de Deus, nos engana. Nós não trabalhamos finanças de forma séria. Nós trabalhamos como crianças na fé, tanto de um lado quanto do outro. Crianças na fé, que quando você fala de finanças, eles pensam que o pastor está falando para ficar rico. Desculpa, mas você é criança. Porque Deus se preocupa com as finanças. E quando a gente fala sobre finanças, não é para pastor ser rico, é para ser sério no assunto. E crianças na fé, quando nós achamos normal a gente dar dinheiro e enriquecer o mundo gospel, que nem era para existir esse trem. Nem era para existir esse negócio. A cidade precisando do evangelho, junta as igrejas, faz um show de 200 mil reais para trazer fulano que é famoso. Só junta crente no lugar, não tem nenhuma vida ganha para Jesus. A gente acha normal. Pesquise, meu irmão, minha irmã. Pesquise quem você está escutando. Com todo respeito a você, quero afunilar nesse final desse ponto. Se a nossa vida financeira precisa refletir a nossa fé, para quem você está dando ibope quando você assiste, quando você curte, quando você comenta lá, e o cara está ganhando dinheiro, monetizando ali, dando ibope para quem? Famoso, investindo dinheiro em gente que não merece. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós caminhamos a passos largos para a igreja quebrar, e não a igreja finanças da igreja, a igreja quebrar por causa da finança do seu povo. Você sabia disso? Sabia que cerca de 80%, esse é um dado, tá? Do Brasil, já jogou dinheiro em algum tipo de aposta? Sabia disso já?
Você sabia que 50 e poucos por cento do povo brasileiro tem usado dinheiro da subsistência para apostas, para algum tipo de aposta? Sabia disso? Já chegamos a mais de 50%. Se nós estamos aqui em 100 pessoas, 50 pessoas que estão aqui dentro provavelmente já usou dinheiro da subsistência para... Pode ser que não seja nós, entendeu? Estou só falando dados. Pode ser que nós estejamos num número bem menor. Usou dinheiro da subsistência da família para jogar. Esse é o mal que tem acontecido no nosso meio. Nós precisamos trabalhar isso com seriedade. Não acusando, não é xingando, não é discutindo. É amando vidas. É ensinando o que a palavra diz. Então quero nessa conclusão dizer uma coisa para você. Nós estamos com 80 e poucos por cento das pessoas no Brasil endividadas. É esse dado, né, Manuel? Chegou, né? 80 e pouco, né? Manuel está sempre inteirado desses assuntos. Isso é preocupante, porque está aqui dentro da nossa casa, está dentro da nossa igreja. Nós precisamos nos unir, amar uns aos outros, trabalhar isso de forma clara e nos ajudar nessa área. Então, como pastor, essa primeira pregação, talvez ela não tenha tanto impacto prático na sua vida, mas de forma amorosa como seu pastor, te orientando. Deus está preocupado com o seu cartão de crédito. Deus está preocupado com o pão de cada dia da sua mesa. Deus está preocupado com a sua casa. E eu uso as palavras do Timos as minhas. Deixe Jesus entrar nessa área da sua vida. Nos próximos domingos, se você puder vir, venha com o coração aberto. Nós vamos ter mais texto bíblico. Falar de forma mais clara sobre isso. Talvez algumas coisas que eu tenha falado aqui tenha te assustado. Mas eu entendo uma coisa, tá, irmãos? Profecia não é só futuro, não. Profecia bíblica também, Deus usava os profetas para alertar o povo, tá? Leia Ageu, leia Amós, profetas das finanças, alertando a igreja de como eles estavam gastando o dinheiro deles, como é que eles estavam fazendo com as coisas que Deus tinha dado. E eu estou te alertando como seu pastor nessa noite. Você precisa deixar Deus entrar nas suas finanças. Você precisa ler mais, orar mais, antes de acreditar nisso aí que o mundo gospel tem caminhado. Estamos errados. Nós precisamos, como que eu posso dizer, nadar contra a maré. Não dá para concordar com esses eventos. Não dá para concordar com um pastor andando de carro importado de Ferrari. Não pode. Que fique salvo isso. Eu tenho certeza que não pode. A minha Bíblia pelo menos diz que não pode. Não pode. Não pode usurpar do povo e comprar casa nos Estados Unidos e a hora que der ruim aqui, ir embora para lá e deixar o povo aqui. Para de dar o seu dinheiro para esses charlatões da fé. Cuida da sua casa. Cuida da sua igreja. Cuida dos irmãos que estão sentados do seu lado, que às vezes precisam de ajuda nas finanças. Encontro de 2 mil, 3 mil, 5 mil reais não vai salvar ninguém, irmãos. Não vai salvar. Não vai. Não vai. Nós não podemos deixar mais que... Eu vou falar porque eu creio que seja de Deus. Nós não podemos mais prostituir o altar da igreja do Senhor. Talvez seja forte para você, mas quero dizer isso de forma clara. Nós não podemos prostituir o altar do Senhor. Nós não podemos colocar políticos no altar em troca de favores. Isso é prostituição. É se vender. Nós não podemos concordar com eventos que gastam 200, 300 mil reais, gospel, enquanto tem irmãos dentro da igreja passando fome, passando necessidade. Não bate com a nossa fé. Não bate. Não tem como eu e você pagar 500, 600, mil reais para ir num congresso de pastor famoso, e a hora que a nossa igreja precisa de um pano de chão para passar no chão, eu não sou dizimista, não sou ofertante. Eu prefiro pagar R$1.000 para ir assistir o pastor famoso. Mas na minha igreja eu não dou nem R$1 para ajudar, que eu estou lá todo domingo. Nós temos que quebrar isso da nossa vida. Deus precisa tratar o nosso coração. E é uma preocupação que eu tenho como pastor, por isso que eu montei essa série de mensagens. Eu não sei como você está. E confesso para você que eu não sei de forma
aprofunda como é a vida de cada um, se alguém está passando por apuro, não está, se alguém acabou de ganhar uma bolada, ô glória, aleluia, que assim seja, né? Se alguém está cheio de dinheiro, não é sobre dinheiro, é sobre finanças saudáveis, prosperidade, amém? Deus prospere a nossa vida, eu quero que Deus prospere a minha vida. Então eu vou orar nessa noite para que Deus entre nas minhas finanças. E se você quiser, nós queremos orar pela sua vida também, né? Nós não vamos fazer apelo para não expor ninguém, mas às vezes você precisa que Deus te oriente em alguma área. Como eu disse no começo da pregação, talvez você está num momento difícil nas finanças. Você vai orar por você, para que Deus te oriente, para que Deus ajuste suas finanças, para que você seja próspero, aleluia. Nós cremos na prosperidade bíblica, tá, irmãos? Não se assusta não, tá? Eu creio. Não tem problema crer de ter dinheiro não, fica tranquilo. Não tem problema, você pode ter bastante dinheiro, e vou orar que você tenha bastante dinheiro, aleluia. Ore por mim também, aleluia. Eu também seja muito próspero e tenha bastante recurso. Mas que não seja enganando pessoas, que não seja usurpando da igreja do Senhor, que não seja ganhando de forma errada. Consegue entender? Precisamos ajustar a nossa fé. As nossas finanças têm que caminhar com a orientação bíblica. As nossas finanças têm que estar de acordo com a nossa fé. Nós precisamos orar por isso. Ore pela sua igreja agora também, que nós vamos orar. Ore por essa igreja, pelos irmãos. O irmão que está aí do seu lado. Às vezes você não conhece o que ele está passando, mas às vezes tem alguém, às vezes do nosso lado no culto, que está mudando de trabalho. Tem algum irmão do nosso lado que está desempregado. Às vezes tem algum irmão do nosso lado que está cheio de dívida. Às vezes nós temos algum irmão do nosso lado que está passando por um tempo difícil na saúde. Você já passou por isso na sua casa? Quando parece que o dinheiro não dá, que você vai tudo para medicamento, tudo para alguma coisa, é difícil, não é? Tempo difícil na saúde. Nós temos que orar uns pelos outros, clamar a Deus, né? Nossas ministrações, os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.